E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo no nosso canal hoje, né? Antes eu preciso pedir para vocês aquele velho e frequente pedido, né? Para que se inscrevam no canal, para que ativem o sininho de notificações, para que o YouTube possa expandir, né, o envio desses vídeos, que ele possa apresentar para cada vez mais pessoas. Então, conto com a colaboração de todos vocês, tá bom? Mas hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante e que permeia a nossa vida, seja religiosa, seja cotidiana, que é o submundo, ou seja, os mundos inferiores. Alguns vão chamar de inferno, outros vão chamar de tártaro, outros vão chamar de mundo dos mortos. Mas o que é esse submundo? De onde ele vem? Para que ele serve? Qual a origem filosófica disso e o que tem por trás desse conceito? Vamos lá então para essa discussão que pode ser bem interessante. Para começar, a gente precisa voltar à origem das civilizações. Eu sempre coloco que uma civilização, um povo, cria sua cultura a partir das culturas dos povos anteriores a ela. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Brasil, a gente vai ver a cultura brasileira formada pelos povos originários, ou seja, os indígenas que aqui habitavam, os povos africanos que vieram trazidos para cá, né, como escravos, os povos europeus, os povos que estão aos arredores do Brasil, e isso formou a cultura brasileira. Então a gente precisa ir voltando, civilização a civilização. E nesse ponto a gente vai chegar à civilização mais antiga que nós temos registros escritos, documentados, que seria a Suméria. A Suméria é considerada uma das primeiras civilizações da história, localizada na Mesopotâmia, aquela região ali em torno do Iraque. E a Suméria ela tinha um rico panteão de deuses, ou seja, ela era politeísta, e uma noção de submundo que eles chamavam de Kur. Esse lugar era visto como um espaço sombrio e triste, governado pela deusa Ereshkigal. É interessante a gente frisar que, nesses conceitos sumério, o submundo era um lugar onde os vivos poderiam ir. Ou seja, você poderia empreender um caminho difícil para se chegar num lugar árido, com pessoas doentes, com pessoas pálidas, com baixa higiene pessoal. Eram pessoas que demonstravam sofrimento, uma sociedade de caos, onde então era considerado um submundo. É importante então a gente já entrar na questão filosófica por trás desta mitologia. Ou seja, submundo é um lugar considerado ruim, triste, com doenças, com desgovernos, com pessoas com baixo nível de consciência. E essa ideia de submundo era justamente um local físico. Imagina que você sai de uma cidade extremamente avançada, com costumes higiênicos, com cultura, com meios de transporte avançados para a época, e você chega num lugar onde as pessoas ainda não tomam banho, elas têm muitas doenças básicas que já foram erradicadas do lugar que você veio, que não tem tecnologia, que não tem consciência, que são mais selvagens. Então, quando as pessoas migravam de um lugar evoluído, por assim dizer, em termos de civilização, e iam para um lugar considerado abaixo, bem abaixo em nível de consciência, em nível de higiene, em nível de cultura, em nível de governo e todos os aspectos que permeiam então uma civilização avançada, esse lugar era considerado submundo. É a partir deste conceito que filosoficamente cria-se a ideia do submundo como sendo um lugar para onde as pessoas vão depois de mortas. Mas vamos prosseguindo então nesses conceitos, porque a partir da Suméria, esse mito inicial vai ser a base para civilizações que vão vindo. E quem são elas? O Egito, que nós tanto elogiamos, que nós tanto temos curiosidades, né? Se baseou também, porque ele vem depois. Então, quando a gente está estudando, tá, uma mitologia, quando a gente está estudando culturas de povos, a gente precisa seguir a linha do tempo deles para a gente entender qual foi o que originou o outro e quais foram suas influências. Nesse aspecto, o Egito Antigo tinha uma concepção bem desenvolvida de submundo, chamado Duat. O submundo era um lugar complexo, por onde os mortos tinham que viajar para chegar à vida após a morte, guiados por divindades, como é o caso de Osíris, o deus do submundo, como tem Anubis. E quando eles chegavam nesse submundo,
após a viagem, e aí já era um fator complicador, porque quando a gente pensa numa viagem até o submundo, a gente pensa que muita gente pode se perder nesse caminho, tá bom? Por isso eram escritos os livros dos mortos, dos quais haviam orações e coisas que as pessoas tinham que professar e decorar para que quando ela morresse ela tivesse consciência de como fazer essa viagem até que ela chegasse no lugar do julgamento das almas, que era o tribunal de Maat, a deusa Maat. Então pegava o coração da alma, colocava em uma balança e tirava uma pena de si, uma pena de Maat, que geralmente é desenhada, né, ficando na sua cabeça, ou seja, uma consciência. Ela está atrelada à consciência de Maat e ela colocava essa pena como contrapeso. Se o coração da alma pesasse mais do que a pena de Maat, então essa alma era entregue ao deus crocodilo, que destruía essa alma eternamente. Para ir para o mundo dos mortos, deveria haver um merecimento. Então começa nesse conceito egípcio, tá bom? Uma vez que o coração da pessoa não fosse mais pesado que a pena de Maat, ou seja, a pena de Maat representava todo o julgamento, todo o julgo que era necessário para ser considerado uma boa pessoa em termos sociais, etc., da época. E se o coração não tivesse culpa, se ele não carregasse peso maior do que esse sistema de moral, então essa pessoa era conduzida a um dos reinos dos mortos, onde viveria eternamente. Então temos agora o primeiro sistema de julgamento do pós-vida que nós temos registro. A gente vai verificar também que o povo da Babilônia, ali dos arredores, também herdou muitas tradições sumérias. No caso, os babilônios tinham uma visão de submundo que eles trazem na Epopeia de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas conhecidas, onde esse herói Gilgamesh visita o submundo. Nesse aspecto, a Grécia Antiga também herda, tá? E descreve o submundo como sendo o mundo do deus Hades, como o local para onde a alma dos mortos ia após o evento da morte. Ele era governado pelo deus Hades, era um lugar dividido em diferentes regiões, como os Campos Elíseos e o Tártaro, ou seja, o lugar de sofrimento e o lugar de bem-aventurança eterna. Vocês percebem então que o que começou no Egito com o julgamento de Maat já reflete também na Grécia a ideia de um lugar após a vida material, após a vida nesse mundo, onde as pessoas são julgadas e são enviadas conforme seu merecimento para um lugar muito bom ou para um lugar muito ruim. Isso é uma distinção social, ou seja, pessoas que vivem de acordo com a moral e costumes e religiosidade da época são consideradas boas, pessoas que vivem alheias a isso são consideradas pessoas ruins, pessoas que não têm merecimento de viver junto das pessoas boas. Então, esse julgamento passa a criar um sistema de divisão de classes além desta vida. E isso é muito importante para que as pessoas tivessem este conceito já nesta existência, porque do lado de lá você só ia ser julgado do que você fez aqui. Ou seja, seja uma pessoa boa, porque pessoas boas vão para lugares bons, uma pessoa má vai para lugares ruins. E isso é muito interessante para todo tipo de sociedade, todo tipo de governo que quer manter as pessoas dentro de uma linha comum de pensamento, consciência, regras, etc. Chegamos então no período romano. A Roma adaptou muitos dos conceitos dos gregos sobre o submundo para sua própria mitologia. Os romanos eles tinham o hábito, né, de quando invadiam ou se misturavam com qualquer outra civilização, eles misturavam os elementos e ressignificavam esses elementos. Então a própria cultura romana foi criada dessa forma. Eles pegaram o submundo, o conceito do submundo dos gregos, e deram uma releitura romana, onde esse submundo era governado por Plutão, o deus romano, que era Hades da mitologia grega. E estruturaram ele da mesma forma, ou seja, você tem lugar no submundo para os bons e para os maus, onde, dessa forma, o Estado romano conseguia convencer as pessoas que ser bom nessa vida, andar dentro das regras religiosas, sociais e morais, iria ter um reflexo positivo ou negativo na sua vida eterna. Entendam, então, que agora quando falamos
que as religiões, como o judaísmo, que viveram ali junto com os romanos, eles foram dominados pelos romanos. Lembrando que Jesus, por exemplo, foi julgado por Pôncio Pilatos, que era um governador romano. E o próprio cristianismo depois se junta ao Estado romano e parte dessa ideia. Então, trazemos o conceito para agora de que pessoas boas, de acordo com a sua fé, com a sua cultura, com a sua moral, vão para o céu, que é o submundo, o lugar onde os mortos vão, desde que eles tenham sido julgados bons pelos seus atos aqui nesse mundo, e o submundo, inferno, que é para onde as pessoas vão por terem sido condenadas a partir de suas ações, atitudes, pensamentos aqui neste plano. A gente vai perceber isso também em algumas religiões orientais, né, como o próprio Vaishnavismo, algumas vertentes do hinduísmo, onde se tem vários mundos, que eles chamam de loka. Então, tudo que termina com loka, com radical loka, é mundo ou dimensão, e existem vários. E eles acreditam lá que quando o ser aqui pensa, vibra, ele vai, depois de morto, sua consciência, seu espírito, seja qual for o conceito, vai para um destes mundos cuja sua mente vibrava. De forma que, se a pessoa vibra de uma forma muito animalesca, por exemplo, agressiva, come carne, etc., ela pode até voltar neste mundo, mas como um tigre, por exemplo. Então ele tem essa dimensão dentro do próprio mundo Terra. Nós não pensamos dessa forma, mas é uma discussão interessante que uma grande amiga bruxa, Mirra, já desses trouxe, né, no perfil dela do Instagram, que dentro deste plano, dessa vida, deste planeta, nós temos várias dimensões. O mundo das formigas é uma dimensão, o mundo das plantas é uma dimensão, o mundo dos animais é uma dimensão, porque eles não têm consciência das outras dimensões, a humana, a estelar, enfim. Então, tudo isso, tá, são conceitos dos quais a gente consegue orientar as pessoas para que, nesta existência, elas sigam uma ideia, elas sigam uma filosofia, elas sigam um parâmetro social e moral, visando um julgamento que acontecerá depois da morte, e esse julgamento irá direcionar ela para um ótimo lugar, eternamente, ou um péssimo lugar, eternamente. Percebem a filosofia envolvida na religiosidade, que vem então da sociedade egípcia, a partir de uma construção suméria, que visa colocar as pessoas nessa existência dentro das suas caixinhas ideais, que são formatadas pelos poderes religiosos e governamentais. Concluindo então o nosso vídeo, a gente pode ver que a ideia de submundo partiu de um plano físico, onde as pessoas podiam migrar de uma terra muito boa para uma terra muito ruim, em todos os aspectos, e ao conviver com essas pessoas lá, eles entendiam que isso era um submundo. Tanto que hoje temos o conceito, por exemplo, o submundo do crime, o submundo do narcotráfico. Por quê? Porque entendemos que existe uma camada social, uma camada comportamental que é esperada de todas as pessoas, e as pessoas que andam à margem disso ou alheias a isso estão no mundo inferior. Então já começamos aqui a separar quem consideramos superior e inferior, né? Ou seja, o nosso mundo social é o mundo, e aquilo que não está dentro das regras sociais, religiosas e governamentais é o submundo. Partindo então deste lugar físico que os sumérios relatam em suas mitologias, cria-se nas próximas civilizações, como a egípcia, o conceito disso acontecer depois da morte, ou seja, aquilo que você faz em vida determina para onde você vai depois de morto, a partir de um julgamento. Isso então é transmitido para os próximos povos, como os gregos, chega aos romanos, os romanos emplacam isso também no cristianismo. A partir do cristianismo, então, nós temos uma série de outras visões que são todas culturais, vindas desses mitos. Ou seja, hoje a gente pode pensar que o hindu vai para o mundo onde Krishna habita, no caso de quem é krishnaísta, o umbandista vai para Ruanda,
o espírita vai para nosso lar, o cristão vai para o céu ou para o inferno. Para eles também, né? É engraçado, mas tipo, só eles vão para o céu, o resto vai tudo para o inferno. Temos uma série de outras ideias a respeito. E o impacto que isso traz é que a crença das pessoas determina como elas vão se comportar nessa vida, nessa existência. O interessante é que, de alguma forma, a gente é levado a crer que a consciência de bom e ruim, de céu e inferno que a pessoa mantém nessa vida pode ser o direcionador da sua alma, ou entenda como quiser, quando ela morre. Uma pessoa que nunca entendeu o conceito da Umbanda ou dos cultos africanos de o que seria Aruanda, jamais terá uma consciência na pós-vida de ir para esse lugar. Da mesma forma que o cristão pode ir para o céu ou para o inferno. E uma pessoa que não tem conceito de inferno provavelmente não vai para esse lugar, tá bom? Isso aí traz para a gente uma reflexão muito importante de como a crença que você tem nesta vida, neste momento, poderá determinar sua salvação ou perdição eternas. Consegue entender? Além de nortear a vida nessa existência, ela também pode nortear de alguma forma a sua consciência após a vida. O seriado Lucifer, do Netflix, traz um conceito super interessante de inferno, que eu gosto bastante, onde inferno é repetição de ciclo. Então, a pessoa morre com um arrependimento, com um peso muito grande na consciência, e quando ela vai para o inferno, porque sempre que ela tiver esse peso na consciência, ela vai para o inferno, lá ela vai ficar repetindo esses ciclos até ela se perdoar e entender que não tem culpa para se arrastar. E nesse momento ela pode ser levada ao céu. É um conceito super interessante, porque a gente consegue arrastar céu e inferno para essa existência. Quando você está se sentindo culpado por algo, você vive o inferno aqui nessa existência, você se remói. E o próprio cristianismo e várias outras religiões vão trazer o conceito de auto-perdão justamente nesse aspecto. Pare com o ciclo de sofrimento que você cria na sua culpabilidade mental para que você tenha uma vida plena e feliz. E isso se estende a outros planos após a sua vida. Já tinha pensado dessa forma? Sabia de onde vinha essa ideia de céu, inferno, submundo, julgamento, etc? Então, vamos refletir a respeito disso, vamos nortear nossa vida de uma forma mais leve nessa existência, e além dessa leveza, vamos ajudar os coleguinhas, como no meu caso, se inscrevendo no canal, mandando esse vídeo para outras pessoas, discutindo de uma forma respeitosa, seja aqui nos comentários, seja com aquelas pessoas que têm uma crença divergente da sua, ou até mesmo uma crença parecida com a sua, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima.